Vem aqui, irmão. Esse é o irmão William. Um menino forte, bonito, saudável. De repente, uma troca de tiro. Ele passando, um tiro acerta a sua cabeça. Mas o William é um drogado. O William gosta de fumar um baseadinho, porque ele é engraçado, né? Nós chamamos a cerveja de cervejinha, chamamos o cigarro de cigarrinho, chamamos a maconha de baseadinho, chamamos a pinga de pinguinha, uma cachaçinha, uma branquinha. Mas o homem que faz isso não tem coragem de chegar em casa e dizer: oi, meu amorzinho. Porque amamos os deleites do mundo e saciamos e passamos a mão no pecado e chamamos: eu vou tomar uma cervejinha. Porém, esse menino é um drogado. Esse menino, ele é um prostituto. Ele comete sexo fora do casamento. Ele está muito fora da palavra e leva esse tiro. Quando ele leva esse tiro no corpo dele, alguém fica em pé com um tiro na cabeça? Alguém já viu ficar em pé? Nunca se vão ver isso. O homem não tem poder para nada, o homem é carne. Então ele levou um tiro na cabeça. Ele caiu. Nisso que ele cai, ele morreu. Agora, a alma dele é expulsa do corpo automaticamente. Por quê? Porque o espírito de vida dele voltou para Deus. Deus na hora fez assim, ó, é meu. E a hora, quando o espírito sobe, a alma tem que sair do corpo. E isso é questão de milésimo, de segundos. Quando ele sai do corpo, ele levanta normalmente como se nada tivesse acontecido. Ele levanta, e quando ele olha para trás, ele vê o corpo dele com um tiro na cabeça, com dor de cabeça, porque o tiro foi na cabeça e dá dor de cabeça na alma. E aí ele olha para ele e ele começa a achar que é um sonho. Ele tenta voltar para o corpo, mas não consegue mais, porque Deus autorizou que o Espírito voltasse para ele. Agora, esse menino que não acreditava nos demônios, que não acreditava que se morresse era todo mundo descansando, agora ele tem outra visão. A visão dele agora vai ver os demônios. Agora a visão dele muda, porque quando ele estava na carne ele não podia ver, mas agora ele está em espírito, em alma. Agora sabe quem aparece? Do meio do chão, como se fosse um redemoinho, um demônio de 2 metros de altura, chamado Exu Capa Preta. Ou seja, quem já ouviu falar do Exu da morte? Esse demônio, ele vem do inferno e ele faz assim, ó. Meu servo, eu cheirei cocaína nesse nariz. Você é meu! E pega a alma dele e desce ao abismo. E nunca mais ele vai sair de lá. Só vai sair no dia do julgamento, que está em 21 de Apocalipse, que o inferno dará seus mortos. E lá ele vai apanhar dos demônios. Lá ele vai gritar: Jesus, me ajuda. Jesus, me tira daqui. Aí os demônios vão falar: você não fez tudo o que você queria? Você não fumou aquele maconha enquanto a igreja estava em culto? A igreja glorificava a Deus. Você passava em frente à igreja e não deu ouvido à minha palavra. Amou mais o mundo do que a mim. Nunca mais o William vai ver a vida. E depois de lá, no julgamento, vai ser lançado um lago de fogo e queimar os demônios. Pode sentar, obrigado. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. E se você morrer hoje, quem vem te buscar? Será que é os anjos? Ou será que é o Exu Capa Preta? A quem você tem servido? Será que você tem servido a Jesus Cristo? Será que você tem obedecido o que Deus tem mandado? Eu estou falando com você. Deus está falando com você nessa noite. Porque está na minha presença de qualquer jeito. Olha Deus falando. Porque viver o evangelho fracassado, coloca uma gravata na horizontal, sapateia e fala em línguas, mas bate na esposa em casa. Mente, rouba, não paga ninguém. Vive destruindo aquilo que é santo, que é o corpo. Para onde vai sua alma? O que adiantou? Vou dizer uma coisa. Sempre digo isso com toda exaltação.
diante de Deus, cara. Não para mim, porque eu não sou exaltado. Eu não vejo a hora de correr, porque eu sei para onde eu vou. Eu vou encontrar com o meu Senhor. É para lá que eu vou. Eu vou viver, vou ganhar uma coroa da vida eterna e vou viver para sempre com Ele. E lá não vou precisar mais trabalhar, meu Pai. E é esse lugar que nós buscamos e pedimos ao Senhor que nos dê graça para alcançar. Porque um dia vai sair um rio de águas cristalinas do trono de Deus. E todos nós gritaremos: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus já fez a parte dele. Mas um dia, esse mesmo céu que um dia acolheu ele, é o mesmo céu que vai se rasgar. E vai começar a tocar as trombetas. E no meio da trombeta, vai começar a subir pessoas no mundo inteiro. Pessoas que o homem não dava nada. Pessoas que decidiram dentro da sua própria casa escolher não a cerveja gelada, mas sim o culto e adoração e santificação a Deus. Pessoas que escolheram entrar no caminho estreito, porque lá no espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos estão entrando por ele. Pessoas que decidiram a mudar de vida, mesmo que se fossem caçoados, apedrejados, caluniados, mas pessoas que um dia esperou essa volta. E um dia a trombeta vai tocar. E esse dia, Paulo escreve que será um dia glorioso. Em 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: nós seremos transformados num corpo de glória. Deixaremos o corpo corruptível e entraremos no corpo incorruptível e estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Acabou as lágrimas. Bom, Gil, você está chorando aí? Calma, porque lá no céu o Senhor vai estar com lenço para enxugar suas lágrimas. Eu imagino porque Deus está com lenço, porque o próprio João diz que Ele mesmo enxugará nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Todos nós salvos, remidos, estaremos voando e adorando para todos sempre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Parece que eu já sinto a presença dele. Meu Deus, eu sinto o trono de Deus dentro dessa igreja. Está muito próximo, parece que está muito próximo. Sinta somente o pé dele aqui dentro. O pé dele é como feito um ladrão saindo da fornalha. Sinta como você é pequenininho perante o seu poder e a sua glória. Peça perdão nesta noite. Diga para ele: Senhor, me perdoa, me ajuda. Não me deixa fracassar nesse rio de amargura. Nós estamos vivendo um tempo onde os justos viverão na fé. E chegou esse tempo. É um tempo onde a economia ela caiu, a economia caiu. Agora o justo para comer vai ter que orar. O justo para beber vai ter que orar. Porque chegou o tempo do justo viver pela. E chegou. Timóteo escreveu assim: chegará um dia em que um dia será de muito trabalho. E nós estamos vivendo esses dias. Deus viu que ele está voltando, que o filho está voltando. E ele viu o Toninho, 30 anos nas drogas. Falou: eu quero aquele. Vai buscar. E buscou. Deus olhou para o Jundiaí e fala: monta, precisa abrir uma igreja lá. Porque tem almas que eu quero salvar lá também. Jesus está abrindo igreja em vários lugares. Mas o diabo também está abrindo igreja. Porque o diabo abre a igreja para falar o nome de Jesus, para enganar as almas. E os pastores e as almas vão tudo para o inferno. Porque estão enganados. Eles estão vivendo uma vida de adultério, de prostituição, de pecado. Pastores que estão em pecado atrás dos altares. E estão acabando e deturpando da vontade de Deus. Pessoas que abrem o altar de Deus para pedir voto em política. Pessoas que antes conheciam a doutrina e hoje não guardam mais.
Estamos esfriando e o amor de mundo está se esfriando também. Mas essa igreja será diferente. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso, igreja? Glória a Deus! Nós vamos ver pessoas aqui, ó, que estavam viciadas também como o mundo ali estava, como eu estava. Vão chegar aqui e dizer: pastor, hoje eu sou um obreiro para a casa de Deus. Eu já sou salvo, remido. Jesus me salvou. Então só quem crê nisso pode bater palma e glorificar o Senhor. Nós estamos na terra ainda. Parece que nós saímos da terra por um momento. Alguém está na terra aí?